Olá, estamos iniciando mais um programa Falando de Pet, aqui pela TV Cidade. O programa Falando de Pet busca trazer os protetores, empresas e também vários setores que são ligados à proteção animal no nosso município. O cuidado, o bem-estar é algo que hoje buscamos. E hoje nós temos aqui uma pessoa que tem grande relevância dentro da própria causa animal. Nós trouxemos aqui alguém para conversar que cada um de nós que tem o seu animalzinho a conhece. Já esteve conversando com ela, já fez compras com ela também, já foi atendido por ela e sempre com aquela simpatia, com aquela alegria e sempre buscando o bem-estar para os animais. E hoje, com todo um diferencial de uma nova roupagem, de uma nova, um sentido de vida novo que ela encontrou para poder auxiliar os animais. Hoje nós recebemos a Eliane Tarelli. Eliane Tarelli, que foi colaboradora da Arca, foi fundadora da ONG dos Peludos, junto com todas as outras pessoas que também estiveram à frente da ONG, que por muito tempo, mais de 20 anos, vem trabalhando com a proteção animal e trazendo para o nosso município a qualidade de termos pessoas que são preocupadas com os nossos animais. Também tem a escudeira, que está sempre junto com ela, a Simone Somense, que vai vir e também vai contar um pouquinho como é que é a convivência com a Eliane e também essa questão do reiki para os animais, esse sentido novo que traz para a vida delas. Boa noite, Eliane. Boa noite. Boa noite, Simone. Obrigado por vocês terem vindo. Gratidão pela oportunidade de estar aqui, de falar sobre um assunto que é paixão para mim, é amor, na verdade, né? Que é a terapia integrativa, o reiki. O meu amor por ele se estendeu além dos cuidados como protetora quando eu decidi fazer um curso de auxiliar técnico em veterinária, justamente para auxiliar nas questões da proteção animal. Só que eu senti que eu poderia fazer mais do que isso, que poderia cuidar deles de uma forma integrativa. Foi quando eu adotei uma cachorrinha, que hoje ela está com 10 anos, o diagnóstico dela era morte em 2 meses, né? Adotei, ela se chama Sol, ela está comigo, a Dinda dela e babá dela que me auxilia muito. E foi a partir dela que eu comecei a introduzir a terapia holística, o reiki. E foi então que, com o passar do tempo, me especializei, fiz cursos, né? E resolvi atuar mais nessa área, que seriam os cuidados, que é maravilhoso. E o efeito que o reiki tem na vida dos pets, dos humanos, dos seus tutores, ele é muito significativo. Ele não substitui a medicina tradicional, mas ele entra como um agregado maravilhoso. De início, era só para cuidar dos nossos pequeninos, os animais. Mas se observa muito, eu senti muito a necessidade do tutor ser tratado, porque isso é real. O animal, ele espelha muito o que o tutor traz, o que o ambiente dele traz. Então, eu tive que estender aos humanos também. Eu digo que eu atendo humanos e animais. Então, hoje, além de cuidar dos nossos animais, cuidar com todo esse carinho e ter essa disposição de poder estar cuidando deles da alma do animal. Exato. Não é simplesmente cuidar do corpo. É uma pessoa que vem cuidar da alma do animalzinho e consegue cuidar dos seus tutores, que um sempre vai ser o reflexo do outro. Os animais, eles nascem com aquele dom de fazer o bem, de trazer o amor, eles não entendem maldade. E a gente sabe que sofrem. Nós, como protetores, a gente traz uma bagagem de sentimentos, energias densas. E o animal traz também.
Então, quando a gente pega um animal para tratar, um pet, um cavalo, um passarinho, enfim, o reiki ele consegue abranger muito. Eu utilizo outras técnicas também, como cristais, cromoterapia e também a comunicação intuitiva animal. Você fala com animais, Eliane? Ora, eu falo de uma maneira diferente, energeticamente falando. Sim. Então, o que acontece? Não é religião, as pessoas confundem como sendo religião, não, ele é uma terapia reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, o SUS oferece em alguns hospitais como uma terapia integrativa. Que bom se a parte veterinária dos animais tá caminhando, tá? Fosse buscar esse caminho também, isso, né? porque assim, ó, eu tenho como testemunho de clientes que quando o animal foi, quando ele passou por esse tratamento integrativo, na verdade, ele teve uma melhora muito grande, principalmente animais com tumores. Eu vejo porque eu trato a minha paliativamente com a terapia integrativa. Sim. Então, ele é maravilhoso. Sim, eu vejo que esse teu tratamento, o reiki, ele começou para os humanos, tá? E se encontrou ali na questão do lado do humano, que dava um equilíbrio, ele era bom. E aí começou a ir para os animais. E por que não ir para os animais, né? Por que não? É difícil de separar a Eliane Tarelli dos animais, né? Então, não tem como. Por mais que ela tente, às vezes não dá. Não, realmente assim, ó, o reiki para os animais ele tem um efeito excelente. Eu não sei o que tu gostaria de saber, de passar para o teu público. Não, nós vamos conversando, Tá. calma. Agora, é tanta coisa e é muita tão informação. maravilhoso e é uma oportunidade tão maravilhosa poder estar aqui falando dessa terapia para os animais, porque para os humanos as pessoas conhecem, elas falam, mas se relacionar aos animais é pouca abertura que se tem. Nós vamos começar assim, contando a tua história, tá? Como é que surgiu esse teu interesse para se dedicar para a proteção animal? O que foi que te deu esse estalo, esse start para estar na proteção animal e ser assim a proteção animal ser a tua conduta de vida, algo a mais para te fazer pros outros? Aí a gente vai ter que voltar alguns 40 e poucos anos lá atrás, né? Quando eu saía passear e recolhia bichinhos na rua e voltava para casa com um gatinho embaixo do braço, cachorrinho escondido aqui, e era assim mesmo, tá? Era assim. Um amor que começou desde pequena. Sempre, sempre. Um amor que começou desde criança, na verdade, né? Com o passar do tempo, digamos que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, não existia ONGs, era muito raro encontrar proteção animal. As dificuldades eram enormes para você atuar. Quando eu descobri em Farroupilha a Arca, eu já fazia como protetora independente, né? Então eu comecei, eu senti a necessidade de fazer mais. E eu penso que para fazer mais a gente tem que se unir, tem que estar unido a algo maior. Mas, quando eu entrei, ela já estava finalizando, na verdade, encerrando as atividades, tudo, né? Sim. E eu, dentro de mim, algo me dizia, não, tem que continuar, E tem a que Arca continuar. era uma entidade Era uma que dava associação. uma grande proteção para os animais mesmo. Ela foi iniciada pelos fundadores, tudo, a pessoa de Farroupilha que fez, que idealizou o projeto, criou. Ela também ama, tem a família dela, gostava muito. Eu conheci as primeiras formas de atuar como proteção ativa mesmo foi com a Arca. Então, a Arca fechou. Vai agora. Mais pessoas gostavam dos animais e queriam fazer algo. Aí surgiu a ideia do Paraíso dos Peludos. Era para ser esse o nome. Por quê? Porque queríamos um paraíso.
diferente daquilo de onde a gente resgatava o animal. Certo. Só que com o passar do tempo, várias pessoas, contradição de ideias, foi trocado o nome, mas a entidade seguiu fazendo. O propósito era esse. O propósito era esse. Continua o mesmo da proteção. Da proteção e da protetora de animais, sim. Eu digo que eu sou protetora ativista, por quê? Porque protetor é aquele, eu vejo que também tu tá sempre em função, o protetor tá sempre correndo. Hoje eu não consigo estar correndo toda hora, fazendo, carregando animais, recolhendo. Pelo trabalho que eu realizo. Depois, o que eu vejo, assim, e essa é a realidade. A idade também vai pegando. Mas não é a questão da idade, porque tu fazes um trabalho que a tua alma continua jovem por causa dos animais, sim, né? E o que eu vejo é as dificuldades que o protetor ele enfrenta. Muitos protetores não têm auxílio nenhum de prefeituras, de ONG, não tem nada. Eles são por conta. E o próprio trabalho deles é uma forma de se sustentar e sustentar também esses auxílios que tem que fazer para os animais. Então eu vejo que cada protetor ele tem que ser mais valorizado pelos entes públicos, tá? Por quê? Por causa que o protetor é alguém que facilita a chegada a uma possível ninhada que vai ser indesejada e vai ficar lá jogada. É uma forma de chegar num bairro onde o poder público às vezes não consegue chegar e os protetores eles estão ali fazendo esse trabalho bonito, se doando, porque ser protetor animal é uma doação, não é algo diferente disso. É uma doação que você, há 20 anos, vem fazendo esse trabalho. E é um trabalho bonito e assim, ele glorifica e ele nos dá, faz bem para nossa alma. Ele é bom por causa disso, porque a gente se sente bem de poder ajudar os animais, né? Ao longo dessa jornada, qual é que foi a maior dificuldade que se apresentou para ti? Qual é que foi como é que eu vou dizer? Eu vou fazer hoje isso aqui e amanhã eu não quero mais saber da proteção animal. Qual é que foi essa dificuldade assim que te machucou, mas pelo teu amor aos animais tu disse, não é aqui que eu vou parar, eu vou continuar. Eu ainda tenho animais em hotel pago. Mantenho com tudo que eles precisam, auxilio outras entidades com almofadas, com cobertas, com medicamentos. Ainda tem pessoas que me procuram. A limitação maior que a gente sempre teve como protetor, infelizmente, é o auxílio financeiro. É o amparo financeiro do poder público, empresas, entidades. É o reconhecimento, mas tu vai para o céu, tu é maravilhosa, tu salva um monte de vidas. Muitas vezes as vidas foram perdidas por falta de grana e porque clínicas não te deram o crédito, porque também a dívida já estava muito alta. E eu vejo que ainda é assim. Sim. Não mudou. O que existe é a transferência da responsabilidade. Eu vejo um animal atropelado, eu vejo um passarinho. Lembra do passarinho? Lembro do passarinho, mas esse viveu, né? Eu vejo um passarinho, o que acontece? Leva para um protetor e o protetor que se responsabiliza, né? E a gente sabe que muitas vezes as próprias pessoas, elas conseguem auxiliar, elas conseguem fazer esse a mais para auxiliar um protetor. Muitas pessoas e empresas podem adotar um protetor. Por que não? Por que não chegar para um protetor de animais e dizer para ele, olha, a partir de hoje eu vou começar te ajudando com 5 castrações por mês? Tá? Ou alguma pessoa dizer, olha, a cada 2 meses eu vou te dar uma castração. Então é algo que, para a proteção animal, ela iria trazer uma grande qualidade que o poder público ele não consegue, porque tem uma perna curta e fica todo um canto que não fica protegido da proteção. Protegido da proteção, ficou tudo bem, junto, a né? gente entendeu. Mas fica aquela coisa assim, muito se fala que o cobertor é curto. Tapa a cabeça, aparece os pés. Mas eu vejo que às vezes é o mau emprego
dos valores. Hoje as prefeituras, elas têm toda uma responsabilidade da questão da proteção animal. Hoje as prefeituras, elas são responsáveis por isso. Mas eu vejo que elas poderiam auxiliar os protetores com muitas coisas. Um exemplo bem prático, tá, seria um banco de rações. Por que não fazer um banco de rações e fazer uma distribuição igualitária para os protetores? Por que não pegar os protetores, cadastrar todos eles, tá? E ali, cada um desses protetores, olha, eu vou te dar 5 castrações cada mês, vou te dar 10 castrações cada mês. Tá? Utilizar os protetores. Eu sempre digo, se aproveitar dos protetores, porque eles são uma mão de obra que pode auxiliar. Né? Então, e eu vejo que a Eliane, muitas pessoas que estão nos assistindo conhecem a Eliane do brechó. Sim. O antigo brechó, que a Eliane fazia parte, e estava ali sempre batalhando. Chegava ali, tu dizia, Eliane, eu preciso de uma ajuda para comprar um medicamento. Ela dava um jeito. Ela ia lá no caixa dela, pá, tirava um dinheiro para ajudar. Então eu vejo que hoje nós protetores, nós precisamos da ajuda de todo mundo. Mas assim, o que você vê que hoje teria que aumentar a cobertura do município? O que poderia ser um start que o município iria dizer assim, bom, eu estou conseguindo dessa forma fazer a proteção animal andar melhor? Dizem que silêncio fala mais, né? Eu penso que de imediato colocar pessoas conscientes, responsáveis, que possam realmente olhar de forma diferente a questão de abrigo, de proteção animal. Eu acho que sim, os protetores têm que se unir, não tem por que dividir, não somos de partidos, nem de religiões, nem de times, a causa é uma, tem muita gente boa ali que faz. Algumas pessoas se afastaram nos últimos anos, né, a gente sabe, só que continuam fazendo. Então, o alicerce disso é ter, o poder público ter pessoas responsáveis que têm essa visão diferente, volte a unir os protetores, dar esse auxílio base, né? Porque um protetor que tem um suporte, que tem uma confiança em quem está administrando, em quem está atuando na questão ali dos animais, ele vai sentir uma segurança, ele vai auxiliar nas adoções, ele vai auxiliar em campanhas. Se hoje eu conseguir fazer uma campanha, eu não tenho nenhuma dívida com animais, eu posso auxiliar para os animais que já foram recolhidos. Mas é essa união, essa amorosidade que precisa, mas com responsabilidade. É que os animais, eles não foram feitos para guerra. Eles são de amor. Como você vai mudar a vida de um animal tratando com guerra a questão? Só que tem que ter esse amor, esse olhar diferente. E não adianta dizer que a gente tem que cair em cima dos tutores somente, porque não é, gente, nós somos todos responsáveis. Muitas todos questões, somos. Para completar contigo também, assim, muitas questões, às vezes, do maus tratos. Não é que existe uma situação de maus tratos. Eu vou te fazer uma pergunta. É um animalzinho que está numa condição, numa família que às vezes não tem o subsídio para ela própria. E ela dá um jeito de cuidar do animal. Vou te fazer uma pergunta. Tu me doaria algum animal? Para mim? Para Eliane? Sim, conhecendo o histórico, tá? Fazendo... Porque o que eu não, vejo... Mas calma lá. Não te conhecendo, sim. Tu me doaria um animal. Tu doaria um animal para mim? Sim. Eu não tenho casa própria. Eu pago aluguel. Mas o teu amor não vai ser condicional. Então, a gente tem que ter um olhar diferente quando a gente vai questionar, quando a gente vai fazer adoção. E outra, não tem como a gente acompanhar. Eu tenho animais que já morreram de idosos. Eu perdi a conta de quantos animais eu já doei. Eu não vou, é humanamente impossível tu controlar todos que saem daqui, doei para ti. Aí, tudo certo, tu é maravilhoso, vou doar. E assim vai. Eu não vou conseguir em 40, 20 anos, 10 anos, controlar
todo o andar de vida desse animal. Uhum. E muitas vezes eles acabam deixando de doar, porque eu sei de protetores, mas eu não vou doar porque não tem casa própria, porque não é cercado. Tu tem que olhar de uma forma, não é largar o animal por largar, Sim. não é se desfazer. Eu digo ter um cuidado. Ter um cuidado, mas também não impossibilitar. Não é impossibilitar a adoção, aí. porque eu pago aluguel. Uhum. Os meus 5 ou 6 partiram de idosos, aonde eu ia, eles iam atrás. Então, a gente tem que avaliar algumas coisas, reavaliar a maneira como até então é conduzido, né? Porque, digamos assim, que nesse tempo todo eu já cheguei a ter na minha casa 30 cães, 20 no hotel, um custo altíssimo. Eu tenho 4 que infelizmente já estão velhinhos e eu digo pro cuidador lá que eu nem faço questão de doar. Deixa eles lá, eles têm uma vida maravilhosa, a não ser que encontrasse alguém assim que... Tu entende? Sim. É que enquanto não se colocar um olhar de amor, de responsabilidade, a coisa vai continuar. E nós nos apegamos a eles, Sim. Isso eu sei. Eu tenho os meus 16 vidas. em casa, tá? E às vezes pessoas pedem para fazer, adotarem, tá? Não, é tua família. E é esse o meu pensamento. É minha família. Eu prefiro que eles fiquem ali, tá? Porque às vezes tu faz uma adoção. A adoção pode ser excelente, beleza? Mas se der uma adoção errada, tu fez 50 adoções certas, aquela uma errada, ela vai te bater na cabeça depois, tu vai ficar se penalizando, né? Sim, eu também já passei por isso, tudo. Nós não somos perfeitos, mas por causa disso a gente não pode evitar de dar uma oportunidade deles também. Sim. Porque muitas vezes é eles que procuram a gente, né? Não é nós que procuramos o que vai ser adotado, é eles que nos adotam. Tu sabe que eu já auxiliei vários animais que eu doei com o reiki. Por quê? Porque animal de maus tratos vem com uma carga bem pesada e com vários traumas. A terapia holística ajudou vários animais que eu doei, que as pessoas me procuravam eu não sei o que eu vou fazer com fulano, o que dá para fazer? Sim. Vamos tratar, vamos tentar tratar. Então, isso também auxiliou nessas adoções. Então, para dizer a verdade, foi isso que te levou também a buscar o reiki como uma forma de terapia para os animais? Exato. Conta para nós ali o que te levou a trazer o reiki para dentro da proteção animal, juntar isto. Que na verdade, eu sou conhecida por curandeira na minha família, né? A pessoa que gosta de curar. Então, eu descobri na terapia holística, no reiki, nos cristais, uma maneira de auxiliar eles com as suas dores. Não só dores físicas, dores da alma, dores energéticas. E ele amplia muito, principalmente é muito rápido a evolução, o trato emocional dos animais com a terapia. Tá? E como é que tu consegues identificar aquele animalzinho que precisa do reiki? Como é que tu olhou assim, tu diz assim, esse é um cachorrinho que precisa do reiki e o dono também? Então, aí vai da experiência, do tato, do dom, tá? Porque eu gosto muito de trabalho também com crianças, né? Então, eu acho que essa conexão de amor pelos animais, da parte de proteção, foi até de fácil, porque já se fazia isso. Então, quando eu fiz o curso de auxiliar veterinário, eu gostava muito de fazer isso. Mas eu não tinha os cursos de reiki ainda. E eu lembro de uma cirurgia de um gatinho que ele tinha 5% de vida. E ele não podia morrer porque a dona ia morrer junto. Aí o veterinário fez, na época, cirurgia ortopédica. Eu era enfermeira veterinária, ajudava, né? Enfim. Aí ele bateu no meu ombro e disse assim, eu no estágio. Ele disse assim, pronto, agora vai lá e faz o que tu sabe. Ela não pode morrer. Então, depois desse dia ali, eu pensei, talvez seja algo a mais que eu possa para usar para os animais, para auxiliar. Muitas vezes tu tem um animal em estado crítico, a pessoa não tem dinheiro,
crítico que eu digo, tu vê que é um animal agressivo, a pessoa quer se desfazer, aí você faz uma avaliação. Como que é feita essa avaliação? O terapeuta tem as técnicas, tá? Digamos que depois de 4 anos atuando com isso, hoje já é bem mais tranquilo para se fazer. Então, fica mais fácil. Mas é feita uma análise, é usado radiestesia, cristais, a sessão é feita uma limpeza energética no animal. Já aconteceu de eu fazer a limpeza, iniciar o tratamento, e o animal, de forma comunicativa, dizer, é o meu dono que precisa de tratamento e não eu. E aí você puxa o tutor e aí você consegue resolver o problema dos dois. Sim. E a Simone? Como é que vê essa questão da Eliane tá tratando, tá utilizando o reiki para os animais? E assim, qual é que é o teu relato? O que você vê que de algum caso que chegou para Eliane que era um cãozinho agitado, um cãozinho que demonstrava que tinha certos problemas, tá? E o reiki ajudou esse animal, ajudou aquela família a controlar ele um pouquinho, a deixar ele mais calmo. Conta pra nós, assim, uma história. Bom, assim eu não tenho exatamente, mas eu tenho história da Lili, né? Na verdade, tem vários. Sim, né? Mas a que eu conheci mesmo, sabe, que eu tenho bem conhecimento, que é a minha cachorrinha, né? A Lili, né? Entendeu? A Lili teve câncer, né? Foi feita quimioterapia, essas coisas. E nesse tempo de tratamento, coisa assim, o reiki é onde que ajudava ela um monte. Aí foi onde que eu comecei a ver o reiki na parte animal. Só que antes eu já comecei a ter conhecimento com o reiki em humano, coisa assim, que eu comecei, né? Eu comecei a ser... Utilizava, coisa assim, para poder ter... A carteira de motorista. A carteira de motorista, que eu nunca ia imaginar que ia aprender a dirigir, porque eu tinha muito medo. Foi aonde o reiki me tirou todo esse medo. Eu comecei comigo, aí depois foi com a Lili. Aí a Lili era assim, eu enxergava assim, olha, a gente levava ela para a veterinária, fazia os tratamentos, tudo, o dia que ela estava ruim, fazer reiki, até a distância tu fazia, né? Eu fazia diário. Nossa, ela mudava totalmente. Ele ajuda também a passagem, tá? A passagem de humanos, de animais, porque ele trata mente, emocional, espírito, físico, energético. É um assunto bem amplo, eu tô resumindo para ti, tá? Sim. Então eu aplicava, acalmava, e ele ajudou até no momento de passagem. É bem profundo, na verdade. Isso é uma coisa profunda. Que mexe, né? Porque o próprio tutor, às vezes, está ali desesperado porque o animalzinho tá mal, tá? E aí leva para Eliane e ela consegue dar um conforto pro animalzinho, que esse conforto se transfere pro tutor e o tutor começa a ficar mais calmo, né? Aceitar a passagem, que hoje nós não aceitamos. Eu sei, quando eu perco um dos meus, é uma semana que tu fica ruim, tu não... É da família, é um ser da família, é alguém que tá ali, tu sabe que vai estar sempre junto contigo, tu vai estar cuidando dele e ele vai estar te dando aquele amor incondicional de volta. Qual é que é as formas que existe para fazer o tratamento do reiki? Como é que você faz esse tratamento? Eu queria ter um pet aqui, né? Mas hoje não foi possível. Então, o que acontece? Os animais, eles têm vórtices que a gente chama de chakras, como o ser humano, tá? Então, cada chakra, ele é responsável por alguma coisa, pelo conjunto do que compõe a gente, né? Então, o que acontece? Vou pegar esse aqui que tá maior. O bom seria o pet. Eles têm o coronário, igual a nós, né? Ponta da cabeça, terceiro olho, o laríngeo, que é responsável pela comunicação, cardíaco. Eles têm o plexo solar, que é o abdômen, animal muito agitado. A parte do abdômen absorve muito, faz muita troca com o tutor. Então, se tu é um pouco ansioso, o animal vai ter tendência a pegar justo aquela brecha tua da ansiedade e vai puxar para ele.
O sacral, que é responsável pelos prazeres. No animal, ele envolve muito a questão da da parte sexual, A reprodução, isso, desculpa. O raiz, que é muito importante, que é no final da coluna deles, que é onde mais a gente costuma tratar, que tem muito desequilíbrio, que é responsável pela agressividade. Eles têm, além desses chakras, os 8, né, normal, o 7 normal, eles têm o braquial, que a gente não, o nosso é ombro, o deles a gente chama de braquial. Por quê? Porque é a conexão direta com a espiritualidade deles. Então, você quer se conectar com o animal, tanto que alguns comandos eu passo para os tutores para acalmar, principalmente a parte de ansiedade e de separação. Então, assim, são chakras que tu atua. Tu faz análise, o que está desequilibrado, e tu começa a tratar, põe em equilíbrio, fortalece, e determinados sintomas que eles têm, vai aliviando, vai passando e vai curando. Sempre lembrando que o tratamento veterinário não pode ser deixado para trás, tá? É um tratamento complementar. Era bem o que eu ia dizer, né? Porque questão do veterinário, essa tem que continuar. Não pode, porque está fazendo um tratamento do reiki. Ele é integrativo, alternativo. Isso, né? Mas a consulta veterinária continua fazendo. A vacina contra a sinomose também. Tem que fazer. Eu digo assim, vacinação, tá? E alimentação é algo que tem que ser sempre bem cuidado dos animais. Exatamente. Tá? O carinho, o passear, isso vem junto, né? Mas tem coisas que são o dia a dia, né? O nosso carinho por eles. E essa forma que a Eliane está trazendo para nós do reiki é algo que eu vejo que vai trazer a qualidade de vida que muitas vezes o próprio tutor não sabia nem que existia isso. Não. E hoje nós estamos dando uma forma de poder passar para a nossa comunidade de Farroupilha, que tem essa forma de auxiliar os animais. Não é um tratamento, mas sim uma forma de auxiliar eles e auxiliar os seus tutores também. Né? Eliane, é um tratamento energético. Por exemplo, eu quero fazer algumas sessões de reiki. Tá? Como é que eu faço para chegar até você? Qual é que é a forma que eu consigo te procurar para nós podermos conversar e iniciar esse tratamento? Tem as redes sociais, o meu Face, tem o Instagram também e tem um número de contato que eu uso para terapia, tá? 549-9618-0781. Então, lá eu dou mais algumas explicações sobre o tratamento, enfim, né? Dou uma orientação também. O meu sistema de trabalho é um pouquinho mais amplo. Sim. Tá escutando. Que pena que nosso tempo tá chegando no limite do programa. Eu digo assim, não vai faltar oportunidade para nós conversarmos, porque esse assunto é um assunto muito bom de falar. Por isso que o tempo passa tão rápido, porque é um assunto que todo mundo gosta. Animais, todo mundo, tá? É muito difícil ter pessoas que não têm o seu animalzinho de estimação. E o reiki para os animais, ele acaba trazendo a qualidade de vida que muitas vezes se espera que o animal tenha, mas falta aquele estalinho de dizer, eu vou fazer algo diferente para ele. Eliane, eu quero que deixe a sua despedida para o nosso pessoal que está em casa nos assistindo, tá? E qualquer um de vocês que conheça a Eliane Tarelli, que puder auxiliar na questão da proteção animal também, é algo que nós pedimos para poder estarmos auxiliando. Que auxiliando um protetor é uma corrente. Você auxilia um protetor, esse protetor consegue auxiliar outro protetor que vai auxiliando o outro. Gratidão pela oportunidade, tá? Gratidão às pessoas que estão assistindo, que vão passar esse conhecimento, vão passar essas ideias novas também, que a gente tem agregado de alguma forma essa questão tão sofrida que eu digo, né? E
E sobre os animais, lembre-se que nossas digitais não se apagam das almas que tocamos. Não é com a guerra, mas é com amor e responsabilidade. E a união. Não tem outra maneira, e infelizmente é essa. União. União. Levem isso para vocês. União. Então, pessoal, obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, obrigado, Eliane. Obrigado, Simone. Obrigada pela oportunidade. Mas vai ter uma próxima vez e aí vocês vão poder falar mais. Nossa, tem muito assunto. Porque tem muito assunto, é um assunto bom, é um assunto fácil da gente conversar. E é um assunto que eu sei que cada um que está em casa está gostando de estar nos acompanhando. Vou te sugerir. Espiritualidade dos animais. Fica aí o próximo programa, ou vamos passando alguns programas aí, vamos colocando empresas agora, e aí a gente já volta com outra reportagem e outro programa já com a Eliane, mas desde que nós vamos aos pouquinhos, nós vamos construindo. E este foi mais um programa Falando de Pet. Obrigado pela sua companhia e logo mais nós teremos outros programas que estaremos trazendo para vocês, falando sobre os nossos melhores amigos, que são os cães, gatos, as aves, cavalos, todos os pets que nós temos e levamos para o nosso coração. Obrigado pela sua companhia.